Então a gente está dando continuidade à nossa série através do livro de Atos. Semana passada nós vimos uma passagem bem difícil, né, em Atos capítulo 5. A primeira parte ali de 1 a 16, nós intitulamos e demos o nome, né, de Sem Máscara. A gente viu uma passagem bem difícil mesmo. Um casal mentiu diante de Deus, sem necessidade, e perderam a sua vida. E a gente lidou essa semana com essa questão dura do que é o julgamento de Deus nesse sentido e como a gente tomou muito cuidado de expressar essa passagem para que não parecesse, né, uma coisa de que Deus é um Deus que tem prazer na morte, um Deus que toda vez que a gente falhar, e parece que ele está pronto para fazer alguma coisa com a gente. E a gente então foi lembrado de que foi um aspecto fundacional, foi um aspecto onde a Bíblia estava sendo escrita, né? A história estava acontecendo para que a gente pudesse tê-la hoje. Não é uma coisa que acontece com frequência, não é uma coisa que Deus continua fazendo, embora Ele possa fazer o que lhe apraz, o que Ele quiser fazer, Ele pode fazer, né? Mas a gente deu um tom de honestidade, né? Quando nós ensinamos através da Bíblia, cada parte, nós chegamos diante dessas passagens difíceis e nós temos que ensinar, né? Então, a gente acredita que a Bíblia toda é inspirada, a gente acredita que tudo que está na Bíblia tem algum propósito de nos ensinar de alguma forma. Então, gente, e agora, não vai, as coisas só tomam um rumo diferente. E a gente vai poder olhar para cada parte, né, dessa realidade, olhando que desde o começo o povo de Deus vem sofrendo perseguição. Meu pastor costumava dizer que você pode falar o que você quiser, você pode viver da forma que você quiser, você pode se expressar na internet da forma que você quiser, mas o dia que você fala do nome de Jesus Cristo, as coisas tomam um rumo diferente. E é impressionante ver algumas reações, por exemplo, online, de algumas coisas que acontecem, e você olha os comentários e fala assim, meu, como há uma resistência ao nome de Cristo. É como se o tema de hoje é sem medo. Semana passada foi sem máscara, e nesse domingo é sem medo. A ideia que dá é como se a gente tivesse assim, num programa de TV, talvez para ilustrar melhor, como se fosse no Big Brother versão Vida de Verdade, onde existe um paredão, o qual ninguém almeja ir para esse paredão, mas de certa forma, de tempo em tempo, nós somos encurralados a esse paredão, que toda essa cultura predominante, ela monta para qualquer pessoa todos os dias. Todos os dias pessoas estão sendo canceladas, todos os dias pessoas estão sofrendo de alguma forma com palavras e coisas. Às vezes uma postagem que para a gente é algo tão especial, para outras pessoas é tão ofensivo. E isso se torna meme, isso se torna uma coisa que as pessoas não lidam com respeito. Vira print, vira discórdia, afeta famílias, afeta relacionamentos. E aí então a gente olha para essa coisa assim, caramba, isso não é uma coisa nova, né? E a gente olha que também essa cultura de cancelamento não é uma coisa nova, né? A gente vê que muito antes de qualquer hashtag, qualquer coisa antes de Instagram, ou TikTok, ou coisa, essa questão do homem lidar com essa esfera da vida pública diante de pessoas é uma coisa interessante. É mais antigo e mais preciso quando nós olhamos que o medo do homem é medo do que vão pensar. É uma coisa antiga, não é nova, gente. O medo de que vão falar alguma coisa, o medo de perder o que você construiu por alguém, porque alguém, ou por a sua vida, ou porque alguém viu alguma coisa que não gostou, ou isso a ofendeu de tal forma.
ou discordou de você de alguma forma. Então, gente, Atos 5, 17 a 42, conta a história de um grupo de gente comum. Pescadores, cobrador de imposto, gente sem título nem diploma, que foi para diante de um tribunal mais temido de Jerusalém, o Sinédrio, como se fosse um paredão religioso, né, assim dizendo, e político mais poderoso da época. Então, gente, eles tinham poder para prender, eles tinham poder para açoitar e até para condenar à morte. E em vez de se encolherem, eles saíram de lá sorrindo, literalmente alegres, depois de apanhar. E, gente, isso não é estoicismo, gente. Não é ter a pele grossa, nem não ligar para a opinião dos outros. E tipo assim, é só encarar, vamos só fazer isso. Não, não é isso, gente. É muito mais do que isso. É no sentido que o resultado de uma descoberta simples e revolucionária, que a gente vai ver o texto entregar esses 3 movimentos diante de momento de perseguição, de momento de pessoas que tinham poder, sim, para tirar a vida dessas pessoas, mas a gente vê que o veredito dos homens perde o poder que ele tinha sobre aqueles irmãos. E assim para nós hoje. Então nós adentramos esse texto nessa realidade, que o veredito dos homens, da internet, da cultura predominante, não tem poder sobre nós. Então vamos lá? Em Atos capítulo 5, versículo 17, eu vou lendo por parte para a gente ir direto ao ponto. Então os sumos sacerdotes e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os em uma prisão pública. No entanto, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo todo a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram que os apóstolos fossem trazidos da prisão. No entanto, ao chegarem à prisão, os guardas não o encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Vamos orar. Senhor, nós nos chegamos, Senhor, mais uma vez diante de Ti, Senhor, e pedimos a Sua bênção, Senhor, o entendimento e clareza, Senhor, para que a gente possa sair daqui desse lugar encorajado, Senhor, mesmo em meio às dificuldades desse texto e da dificuldade que os irmãos passaram e passam até hoje, Senhor. E pedimos, Senhor, por favor, nos abençoe, Senhor. Amém. Então a gente vê, então, toda essa sessão aqui, a gente vê que o escritor Lucas, ele organiza essa cena em 3 movimentos. E cada um deles desmonta um pedaço do homem. A porta que o medo não consegue trancar, do 17 ao 26. A pergunta que expõe a quem você realmente obedece, do 27 ao 32. E a alegria que só existe do lado de quem já tem um herói, 33 a 42. Vamos voltar aqui e olhar para o texto de forma com mais atenção. Então essa cena aqui, do versículo 17 e 18, a gente vê um motivo real. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, é muito importante, como estudiosos, que a gente faça algumas perguntas. Então, quando nós olhamos para o texto da semana passada, nós podemos talvez pensar assim: poxa, por que Ananias e Safira venderam um terreno que era deles, pegaram o dinheiro que era deles e mentiram sobre o valor?
E a gente fica pensando, por que será? Aí o versículo seguinte já mostra o motivo real. A gente vê que havia essa inveja, desde essa coisa da aparência. Barnabé, alguns versículos antes, havia feito a mesma coisa, tinha esse prestígio. Mas olha que interessante, o sumo sacerdote, todos os seus companheiros e membros do partido dos saduceus ficaram cheios de inveja, por isso mandaram prender os apóstolos. Então, eles não foram mandados para a prisão porque pisaram na bola, porque cometeram um crime, porque fizeram algo extremamente errado e mal para a sociedade. Não. Esses homens, eles estão sendo perseguidos por bondade, por coisas que eles têm feito de bem, por causa do nome de Cristo. Então, a parte 1 é a porta que ninguém tranca. É que o medo do homem não consegue conter, gente. Então, essa cena começa com um motivo bem pouco espiritual. E Lucas não disfarça isso. Antes de ser uma história sobre coragem, é uma história sobre o que realmente move quem tenta calar a verdade. Olha que interessante. A palavra por trás de inveja é a palavra zelos, que é onde deriva, né, a raiz de onde vem a palavra zelo. Olha que interessante isso, gente. Só que do lado errado. É um zelo errôneo. É um zelo com o coração no lugar errado. Então, não é uma indignação, vamos dizer assim, teológica, genuína, é ciúme disfarçado de princípio. Você já viu uma pessoa grossa, de fala ruim, que machuca pessoas, e eu só assim, essa pessoa é zelosa, essa pessoa é apaixonada. Ele fala assim, não, essa pessoa é grossa mesmo. Né? E eu costumo dizer que Jesus nos chama para ser sal da terra, não sal grosso. Né? Então a gente vê isso, é um ciúme disfarçado de um zelo que dá uma aparência de espiritualidade. Os saduceus não estavam preocupados, eles não estavam preocupados acerca da verdade. Eles estavam preocupados acerca do seu próprio coração invejoso e ruim. E eles estão vendo aqui o prestígio dele assim diminuir enquanto os apóstolos cresciam. Era assim, a população estava olhando assim, cara, esse pessoal está fazendo bem, esse pessoal está fazendo tanta coisa, vamos seguir esse pessoal. E os outros, que eram os mestres da lei, né, os saduceus e os fariseus, estavam assim, nossa, estamos perdendo influência. Nossos seguidores do Instagram estão diminuindo. As nossas visualizações do Reels estão caindo, a gente precisa fazer alguma coisa. Então eles acharam que isso traria, na verdade, alguma coisa de benefício em relação a isso. Alguém disse, um comentarista, né, que a inveja religiosa é com frequência a farsa mais perigosa da história, porque ela sempre se apresenta vestida de zelo pela verdade. A gente não conhece pessoas assim? Que elas, em palavras vulgares, arrotam santidade, mas na verdade, no dia a dia, falta bondade, falta essa coisa de olhar para o próximo com um olhar diferente, essa coisa de estender bondade. Então, um detalhe aqui que a gente pode ver, gente, é que, especialmente dos saduceus que agem aqui, eles não acreditavam na ressurreição, né? E a pregação apostólica não era só um incômodo social, era uma ameaça ao ensino deles acerca do que eles acreditavam e que achavam que era perigoso. A mensagem da cruz de Cristo, a mensagem de Jesus Cristo, é que ele veio, ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem principal do Evangelho. E eles não acreditavam nisso e não tinham interesse em que as outras pessoas também conhecessem. Do versículo 19 a 21, do 19 a 20, necessariamente, a gente vê a porta que ninguém tranca. Olha que interessante. Às vezes a gente acha, gente, que pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente ouviu falar, pessoas que a gente vê, que têm um poderio sobre nós,
tem um poderio sobre nossas vidas. Se nós não nos portarmos de tal forma, nós seremos prejudicados, essas pessoas, elas como se fossem deuses em nossas vidas. E a gente vê que não é assim. Até mesmo os mais poderosos das nações, eles não têm esse poder sobre o povo de Deus. E o texto está aqui claro, durante a noite, no 19, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Então assim, vocês vão lá, o pessoal vai descobrir que as portas não estão abertas, o pessoal vai descobrir que foi algo miraculoso, e vocês falem, relatem isso que vocês estão ouvindo e vendo. Uma observação aqui para reparar que o que o anjo não fez, ele não deu um sermão de vitória, ele não promete que vai ser fácil dali para frente, ele dá uma ordem de trabalho. A liberdade vem com uma tarefa embutida, vamos assim dizer. Vocês vão lá, vocês vão contar de novo, vocês vão falar, vocês vão testemunhar exatamente o que tinha colocado eles na cadeia. A razão principal qual eles foram para a cadeia foi a mesma razão qual eles foram soltos. Isso é uma coisa incrível. Um ponto aqui. Lembrando, não há um discurso de triunfalismo. Não há um discurso de crentes mega vitoriosos e os melhores, e os que vão ter tudo, os que estão garantidos que não sofrerão, que estão garantidos de que as coisas vão ser melhor e vão ser muito bem e tudo vai ficar bem. A única garantia de que tudo vai ficar bem é que um dia tudo vai ficar bem de verdade. Mas as palavras de Jesus é diferente. As palavras de Jesus para um mundo caído e sofrido como nós vivemos é: nesse mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Incrível. Sem descanso, sem esconderijo, sem voltar para casa, primeiro para pensar no assunto. Deixa eu voltar para casa ali, deixa eu ver se vale a pena esse negócio. Deixa eu conversar com a minha esposa. Não, foi diretão. E uma coisa interessante, gente, que isso não é imprudência, isso é obediência. Nesse caso, mais do que nunca, cara, quando um anjo aparece para alguém, você obedece. Porque não é normal, não faz parte do cotidiano, né? Mas é uma prova incrível, gente. E não sei se você já experimentou isso. Quando algo desse tipo acontece, é a prova de que o medo já tinha perdido a força sobre eles. Cara, o medo é uma coisa radical. Como diria o profeta, né, o medo cega os nossos sonhos. Charlie Brown Jr. Não podia deixar passar essa. Mas o medo perde a força. Ao mesmo tempo, quando nós damos vazão para isso, e nos cega, e nos faz ter mais ainda medo. Quando nós não damos vazão, nós acreditamos no Senhor, então o medo se vai, ou nós fazemos com medo de qualquer forma, e confiamos no Senhor. Então a gente vê, diante dessa coragem, a gente vê uma perplexidade dos poderosos, dos caras importantes. No versículo 22 a 26, fala que encontramos a prisão trancada com toda a segurança, estava tudo certinho, os guardas diante das portas, mas quando abrimos não havia ninguém, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Então eles já sabiam da realidade, como o povo estava olhando a diferença dos apóstolos, a diferença dos saduceus e dos fariseus. Já havia uma realidade que, se precisassem votar, se precisassem olhar para a realidade, eles estavam em descrédito. E aí então a gente vê, gente, nos comentários, quando a gente está se preparando para ensinar, que tem quase uma ironia quase que cósmica aqui, né? É uma coisa que chama a atenção, é que o tribunal mais poderoso de Jerusalém manda buscar os prisioneiros e descobre que eles não estão. E aí estão ensinando ao céu aberto, o lugar mais público da cidade,
E a cadeia mais segura de Israel não segurou nenhum deles. E outra coisa, eles não podiam fazer nada com eles, porque o povo já tinha entendido. Então eles estavam então maquinando como seria. Então esse detalhe irônico é que quem prende os apóstolos por medo de perder o controle sobre a opinião pública é o mesmo grupo dos 2 versículos depois, que tem medo de agir, pois temiam que o povo os apedrejasse. O mesmo povo, gente. A mesma coisa. Isso é extremamente significante. Que os líderes que tentam calar o medo do homem nos outros estão eles mesmos dominados pelo medo do homem. Ninguém escapa dessa lógica sozinho. Só tem um jeito de sair dela. E o texto vai chegar lá. Então a aplicação número 1 aqui, gente, é que prisão nós temos carregados com medo. Uma situação, uma pessoa, um espaço, inclusive a questão digital, que parece controlar a minha e a sua liberdade do que a verdade. A verdade que vem de Deus não fica trancada por muito tempo. Você não precisa arrombar a porta sozinho, só precisa continuar dizendo a verdade no primeiro lugar, seguro de que Deus vai abrir para você, seja quando for, seja como for. Então isso é uma coisa incrível para a gente. Quais são os medos, quais são os temores que nós temos deixado se tornar mais proeminente do que a verdade? Alguém disse uma vez, diante de uma pesquisa, gente, melhorou bastante na minha perspectiva e na minha vida pessoal, mas não é uma garantia de que é fácil de aceitar isso, mas assim, existe uma pesquisa que fala que a maioria dos nossos medos e temores jamais acontecerão. E isso é uma coisa, gente, que deve fazer a nossa perna tremer. Porque a gente gasta tanto tempo na nossa vida nessa coisa de que a gente não quer vivenciar muitas coisas devido ao nosso medo. Que eles não somente cegam os nossos sonhos, mas assim, nos paralisam. Nos paralisam de tal forma. Por quê? Nós temos medo do desconhecido. O futuro é uma coisa terrível para alguns de nós. Pensar no futuro é uma coisa terrível, gente. Eu já falei para alguns de vocês que estão caminhando com a gente. Eu entrei na crise dos 40 no ano passado. E, gente, eu acordei um dia de manhã para tomar café com a família. E eu comecei a pensar, nossa, cara, se eu morrer agora, a Lília tá lascada. Cara, meus filhos, mano, tipo assim, cara, eu vou deixar uma carta para ela, casar com um norueguês, cara. Tipo assim, cara, e comecei a entrar nessas piras assim, tipo assim, e aí eu expressei isso. Falei, amor, eu tô meio... Eu li no chat, eu acho que eu tô na crise dos 40. E aí, ela falou assim, você tá com medo você não tá acreditando no céu? Eu falei, não, no céu eu acredito, tô pronto para ir. Mas o negócio é aqui na Terra. Já escreveu para terapeuta? Eu falei, cara, já escrevi, então vai dar bom. Mas é um medo, gente, do que? É um medo que não existe. Então a gente vai se adequando, a gente então coloca, cara, minha confiança no Senhor. Cara, tudo que eu tenho na vida, tudo que eu já vivi foi o Senhor. Cara, e eu tenho a confiança de que eu partir dessa terra, cara, Deus vai cuidar da minha esposa e dos meus filhos, como cuidou até agora, como cuidou e vai cuidar de todos nós. Então, às vezes eu não sei se a gente ora para Deus tirar o medo ou se a gente ora para Deus nos fazer avançar. Porque tem vezes que o medo não vai. Mas quando a gente coloca essa realidade de saber que Deus pode fazer qualquer coisa, e aí então isso nos leva à parte 2, que a gente, do 27 a 32, fala, cara, medo de quem? Do que a gente tem medo? É a pergunta que expõe, gente, a quem nós obedecemos, a quem nós cremos de verdade. Então, se a parte 1 mostrou que a prisão não segura a verdade, porque a verdade foi proclamada de forma ainda maior,
A parte 2 mostra o porquê. Existe uma autoridade maior do que qualquer tribunal, gente. E os apóstolos já sabiam disso antes desse dia. Existe uma autoridade maior do que qualquer outro tribunal. Para alguns de vocês é nova a história, para alguns de vocês já ouviram, quando o meu amigo Daniel Bauman foi preso no Irã por causa da fé. E ele ficou preso, e ele apanhou, e ele viveu um monte de coisa terrível. No dia do seu julgamento, onde ele sabia que ele não iria ser absolvido. E então foi perguntado para ele no tribunal: Daniel Bauman, por que você está aqui no Irã? Eles estavam colocando a culpa nele como se fosse um espião do FBI e um missionário. E aí então ele começa a pregar, e ele começa a falar assim: eu estou aqui porque Deus ama você, porque Deus ama você, porque Deus quer que você seja salvo. E aí então ele coloca a mão na boca e fala: opa, eu estou na prisão, cara, agora eles vão me matar mesmo. E aí então ele ouve uma voz: não dá para matar quem já está morto. Você morreu com Cristo. Você morreu com Cristo. E então ele prega por meia hora. E aí então ele acaba, encerra o julgamento. E ele estava pronto, falou assim: Senhor, pode me levar. E aí então ele é absolvido. O juiz desce, dá um beijo no rosto dele e fala: Daniel Bauman, você está livre. E aí ele vai embora. E ele prega por... Hoje ele é um cara que já pisou em quase todas as nações do mundo pregando o evangelho. Então, gente, Jesus Cristo, ele é muito maior do que qualquer tribunal, do que qualquer pessoa. E no versículo 28 a gente vê a acusação: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina, ou com o seu ensino. E nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro tinha uma coisa assim, aqui não é explícito, né? Mas assim, Pedro tinha uma coisa que parece assim: vou lembrar esse pessoal que eles que mataram o Senhor. Vou lembrar esse pessoal que foi eles que fizeram isso. A gente vê que essa não era a primeira advertência, a gente já viu no capítulo anterior, no capítulo 4, versículo 18, a gente não precisa ir lá, mas o mesmo Sinédrio já tinha dado, nessa hora, já tinha ordenado, com todas as letras, que Pedro e João, né, parassem de falar no nome de Jesus. Então é uma reincidência proposital, né? Os apóstolos não sabiam exatamente o risco que estavam correndo quando voltaram a pregar. Falaram: cara, só vamos. Viu a canequinha, gente? O pessoal achou que a membrana era uma caneca. Tô vendendo essa daqui, depois eu passo o Pix. Nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Então o próprio Sinédrio, ele reconhece, sem querer, o peso da acusação. Eles sabem que estão sendo confrontados com a possibilidade real de terem matado o Messias. Imagina que coisa radical, gente. Essa culpa não é só irritação, é o que está acontecendo aqui de verdade. E aí então a gente vê essa resposta que já vinha sendo ensaiada conforme o tempo. Versículo 29. A gente tinha que escrever uma música sobre isso. Eu não sei se conhece uma música que fala sobre isso. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Nós podemos fazer como se fossem perguntas e respostas, né? É preciso obedecer antes a Deus ou aos homens? E aí então nós afirmamos, da forma que é afirmado aqui. Pedro e os outros apóstolos responderam, gente, de uma só voz: não, é preciso obedecer a Deus do que aos homens. Nós não vamos obedecer vocês. Vocês podem mandar a gente para a prisão, cara. Deus vai mandar os anjos, não vai nem abrir a porta, a gente vai sair e está tudo bem. Pedro não está inventando nada debaixo de pressão, não está agindo conforme o desespero. Ele já tinha dito quase a mesma frase antes, ao lado de João, né, no capítulo anterior. Mas havia essa convicção
essa convicção que nada poderia mudar a pregação do Evangelho. Então, gente, o John Stott ele fala assim, que esse não é um princípio de desobediência civil genérico, mas é uma exceção precisa, quando a ordem humana exige o silêncio exatamente onde Deus exigiu a fala. Isso aqui é importante para nós, gente. Porque no meio dessa coisa efervescente política, gente, foi mais difícil para mim ser pastor nessa vida durante a pandemia do que qualquer outro tempo. Se você perguntar para outros pastores, vão falar a mesma coisa. Porque não importava o que você falava. Você apanhava de todos os lados. E todos os lados tinha gente chateado, ferido e falando coisa de você. Então, e aí se você não se manifesta, você já se manifestou. Esse é o discurso. Então você está lascado de tudo quanto é jeito. E por que é importante isso aqui, cara? Quando eu fui pressionado diante de abrirmos a igreja, por exemplo, quando nós podíamos, ou quando nós não podíamos, eu fui pressionado quando nós não podíamos. Mas eu segurei até quando nós podíamos e nós não abrimos. Falei assim, cara, agora eu quero ver alguém falar mal de mim. Deu o decreto para não abrir, não abrimos. Veio o decreto para a gente abrir, não abrimos. Falei, cara, isso aqui tem que mostrar um amor e respeito e carinho por... Alguma coisa mudou na comunidade. Isso foi incrível. Pastor, obrigado por não abrir, até mesmo quando podia abrir. Isso mostra que o Senhor está zelando por nós. Mas o meu ponto tive que falar isso de forma pública. Gente, o dia que eu entender, junto com o nosso presbitério, que essas questões estão sendo uma coisa excepcionalmente para nós cristãos, para a igreja, eu vou me levantar. E alguns pastores conhecidos nossos tiveram que se manifestar em alguns estados diferentes. Teve pastores que foram proibidos de poder ir para a igreja gravar o culto. E aí então nós usamos dessa questão de que isso não convém a nenhum governo parar a igreja. Então nesse caso aqui, gente, eu tive lugares onde é proibido pregar o evangelho. Tive na China, tive na África, tive em vários lugares. É diferente. Eu já falei para vocês, eu tive em lugares da China onde eu estava com os amigos e eu não sabia nem que eu estava indo para o culto. Porque meus amigos não falavam. Eu falava assim, toma um banho e se arruma lá. E de repente a gente entrava num lugar bem fechado, onde poucas pessoas dava para entrar, e de repente abriu uma porta, estava lá os irmãos com violão e cantando hinos. Então, eu vou repetir essa frase porque essa frase é muito importante. Este não é um princípio de desobediência civil genérico, mas uma exceção precisa. Quando a ordem humana exige o silêncio exatamente onde Deus exigiu a fala. E essa coisa é o nosso lema. É o que nós acreditamos de todo o coração. O dia que qualquer governo vier a infligir essa realidade, nós nos levantaremos. Nós estaremos aqui. E se for necessário irmos para a cadeia, nós iremos. E se Deus for gracioso conosco, nos dê alegria de padecermos e sofrermos por causa desse nome. Então vale a pena nomear isso com clareza, gente. O texto não está ensinando que toda autoridade deve ser desafiada sempre que incomoda. Eu acho que esse é um ponto de coerência, tá? Então se a gente não vai ter tempo, mas se você quiser ver depois, Romanos 13, de 1 a 7, explica isso também. É um caso específico, quando a ordem humana entra em colisão frontal, é inevitável com o mandamento claro de Deus. Fora desse ponto exato de colisão, os apóstolos seguem sendo cidadãos submissos. E próprio ensinamento de Jesus, dê a César o que é de César. Ponto. Tá bom, gente? Só por questão futura, está sendo gravado, né? Então, se porventura viemos a passar por qualquer coisa no futuro, lembre lá que o pastor falou isso e eu acho que é coerente. Versículo 30 a 32, indo para a parte aí, gente, logo do final, o anúncio que não pode ser calado, né?
A gente vê no 30 a 31, o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram. Lembrando mais uma vez, eu vou lidar com o coração de vocês. Deus o exaltou, elevando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecado. Então a gente vê aqui, né, príncipe e salvador, a mesma palavra que Pedro já tinha usado no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 15, quando ele fala assim: vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram o príncipe salvador. É a ideia de pioneiro, de alguém que abre o caminho para que os outros passem atrás. Jesus não é só quem salva, ele é quem abre a estrada da salvação para que qualquer um ande por ela. Isso não é uma coisa incrível do nosso Salvador? Ele não apenas salva, mas ele prepara o caminho, ele tira as coisas do caminho. Isso, não sei se vocês já viveram isso, gente. Coisas que pareciam impossíveis quando se trata do coração humano. E de repente alguma coisa acontece aqui, de repente alguma coisa, alguém vem e fala isso, alguém vem e ministra bondade, e alguma coisa acontece, gente. E de repente essas pessoas são tomadas de grande bondade, um despertar no coração. Ele fala assim: cara, isso não é normal. Isso não é normal. Isso é uma coisa incrível, de que o nosso Senhor e Salvador, ele abre essa estrada da salvação para que qualquer um de nós que desejarmos possamos andar por ela. No final dos anos 90, quando eu tinha 16 para 17 anos, o meu melhor amigo havia se convertido. E 3 semanas depois a gente viu uma transformação radical na vida dele. E aí, um tempo depois, eu recebo a ligação de um amigo que falou assim: o Digo morreu. Um maluco embriagado dirigiu e atropelou o Digo, estava andando de skate na calçada. E ele morreu. E eu falei pro meu amigo, falei: cara, isso aí não se brinca, mano. A gente tá meio obrigado, eu digo. Já contei essa história algumas vezes. Então, obrigado. Ele tinha uma irmã bonita e eu era solteiro na época. E aí eu tava pegando o pé dele, que eu ia casar com a irmã dele, ia ser meu cunhado. E aí a gente brigou. Mas aí ele se converteu, me perdoou, mas ficou aquele negócio estranho, né? Tipo assim, pô, vai querer casar com a minha irmã? E aí então ele morreu. E eu nunca tinha sido religioso, minha família não é de religiosos, mas eu tinha uma coisa assim: olha como é que Deus abre o caminho, como Jesus abre o caminho. Eu tinha uma coisa assim: se eu quiser ver meu melhor amigo, eu preciso conhecer a Cristo. Porque eu vi a vida dele transformada. Seja o que for que isso quer dizer. E aí então, gente, eu fui acampar numa praia muito legal lá na Baixada Santista, a Praia do Quitanduva. E aí as ondas estavam bem grandes, só os caras mais loucos estavam surfando, eu fui para as pedras. E eu comecei a indagar com Deus. Falei: Deus, se você criou essa vida é uma droga. Olha para os meus amigos, olha para o meu amigo se foi. E aí de repente eu ouvi uma voz assim: não foi dessa forma que eu criei. Eu falei assim: então, se não foi, então qual é a vida que o Senhor criou? E aí, mesmo sem palavreado e vocabulário cristão, eu falei assim: se você então existe, você me dá um sinal. Então, seja como for que você se encontra hoje, se você está... Cara, fale com o Senhor. Ele, até nisso, de dar um sinal, a gente não aconselha muito. Mas assim, como a gente não conhece o Senhor, tá tudo bem. Ele sabe lidar com o nosso, tá tudo bem. E ele me deu um sinal, gente. Até hoje eu não sei se eu imaginei, se foi uma visão, mas parecia que eu tinha um rabo de uma mangueira que sai as coisas ruins da máquina de lavar. E aí eu via essa mangueira lá no mar, jogando toda a água suja, como se estivesse sendo lavado. E aí então eu comecei a chorar, e falei assim: cara, acho que Deus está me perdoando. Porque eu nunca senti tão bem assim na vida. E aí então eu senti esse perdão, e aí eu falei assim: eu acho que o Senhor está me aceitando, porque eu nunca me senti tão puro. Então naquele dia, eu orei e falei: Senhor,
toma minha vida. Palavras que jamais faziam parte do meu vocabulário. Falei, Senhor, eu vou pregar o seu nome para as nações, e o Senhor vai me levar para todos os lugares, eu nunca mais vou te abandonar. Eu só peço que o Senhor use a minha vida para a sua glória. E naquele mesmo dia eu fui para casa, eu tomei um banho, eu comi um espaguete da minha mãe, sábado de manhã, e aí eu dormi a tarde toda, que fazia tempo que eu não dormia direito, que eu tinha medo de dormir, né, e não acordar. Se alguém se compadece. Mas aí com Cristo eu fiquei que eu falei, mano, né, dá para dormir, eu acho. Acordei, tomei um banho, troquei de roupa, falei, vou procurar uma igreja onde meus amigos iam e tal. Eu cheguei lá às 5 horas da tarde. Ninguém estava lá, porque ninguém tem culto 5 horas da tarde. 6 horas mais ou menos o pastor chega. E aí falou assim, ô meu jovem, tá acontecendo alguma coisa aí? Falei, cara, aconteceu isso aqui comigo de manhã. Aí ele ficou tipo abismado assim, ele falou assim, cara, 8 horas, vai chegar um monte de jovens aí na mesma situação que você, cara. Você consegue falar da mesma forma que você falou para mim? Falei, cara, acho que sim. Entrei, ele me deu uma Bíblia, escreveu lá coisas legais. O nome dele era Sandro. Já está com o Senhor, partiu uns anos depois. Quando chegou 8 horas, eu vi uma geração. Se você já viu o filme o Revolução de Jesus, quando eles estão diante do Woodstock e o Lonnie Frisbee está explicando então o que está acontecendo? Essa geração está buscando nos lugares errados. Eu vi então a minha geração. E eu acho que eu acho que foi um livramento do Senhor eu não lembrar de muitos detalhes dessa coisa. Porque imagina um cara que é da comunidade do surf, do skate, dando testemunho no primeiro dia, que tipo de coisa que foi falado, que tipo de verbo foi usado. Não quero nem dizer que tipo de palavrão poderia ter sido ecoado, junto com glória a Deus e que Jesus salva. Mas foi assim desde então. Desde então. Então, isso é uma coisa radical que só o Senhor pode fazer. E se Ele fez comigo, pode fazer com qualquer um. Então, o nosso ponto número 2 desse anúncio que não pode ser calado eu não sei se nós temos pessoas que nós temos medo de decepcionar Deus ou alguém, ou nossos pais, ou algum parente, ou algum grupo, alguma plataforma. Que a gente possa ter a consciência de que Deus mesmo, quando isso custar a aprovação de alguém que você queria agradar, não vale a pena. Porque o Senhor, só o Senhor é aquele que merece a nossa 100% obediência. E Ele é o motivo de nós não nos calarmos. Então nós não vamos nos calar. E seja para quem for, nem que o nosso calar seja diferente. Não estou dizendo que a gente tem que se tornar daqui para frente agressivos e violentos acerca da nossa fé, de forma alguma. Quem nos conhece sabe que nós não somos. Né? Eu já falei algumas vezes que por um bom tempo, quando eu pegava o Uber, pessoas perguntavam qual era a minha profissão, eu falava professor de inglês, porque eu morria de vergonha de ser pastor. E ainda tenho de vez em quando. Mas vamos lá, parte final. Versículo 33 a 42, nós vemos que é um herói que dá coragem. De onde vem a alegria de sobreviver à dor? O povo que gosta de sofrer. Não, não é isso. É um povo que tem esperança. É um povo que sabe que lá na frente tudo vai ficar bem. Como diria Bob Marley. Que todas as pequenas coisas vão ficar bem. Every little thing is gonna be alright. Então a última cena desse capítulo, gente, ela responde a uma pergunta que ficou no ar desde a introdução. Como é que alguém sai de um tribunal apanhando e sai feliz? Essa é a coisa. E a gente vê o conselho de um homem sábio. Versículos 33 a 39. E a gente vai ver só por cima aqui essa parte do 35. Deixa eu ver se é o 35. Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. O conselho desse homem sábio chamado Gamaliel. Se proceder de Deus,
vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Então, gente, a gente vê esse sinédrio que já estava decidido a matar os apóstolos. Nós estamos quase terminando, gente, de verdade. Quando alguém fala, estamos quase terminando, tem mais meia hora, mas não, estamos terminando. Então, a gente vê esse cara, o Gamaliel, ele é um cara respeitado, extremamente respeitado, né? E aí a gente vai ver ele sendo identificado como mestre do apóstolo Paulo, né, em Atos 22, lá na frente a gente vai ver isso. Ele se levanta, então fala assim, cara, deixa eu tentar ajudar esses caras aqui, porque a chance da ruim é bem grande. Então o argumento dele é bem simples, né? Espera para ver. A gente costuma dizer que o tempo, ele não cura coisas. Não é verdade. O tempo não cura, gente. O tempo não tem poder para curar nada. Mas ele facilita um monte de coisa. Ele mostra um monte de coisa. Ele revela um monte de coisa. Então, nesse caso aqui, não é diferente. Ele começa a falar, então, que movimentos de origem humana, eles desmoronam sozinhos quando o seu líder se vai. Mas se for de Deus, não tem como parar. Essa é a realidade. Então, um comentarista bíblico disse assim, o conselho de Gamaliel é sabedoria política prudente. Não há uma fórmula bíblica infalível de discernimento. A própria história registra movimentos humanos que duraram séculos sem por isso serem de Deus. Então fica claro que não é de Deus, acabou. E essa é uma coisa incrível acerca da Bíblia e do cristianismo. Já tentaram de tudo quanto é jeito. Pessoas foram para a fornalha. Pessoas foram para a cova do leão. Pessoas foram fritas em panelas gigantescas de óleo. Pessoas morreram crucificadas. Pessoas foram assassinadas de várias formas. E nós estamos aqui, 2026, falando do mesmo nome, falando da mesma forma. Vale a pena nomear isso aqui, gente. Gamaliel, ele não estava certo por acaso teológico. Deus usou até um cálculo político prudente para proteger a sua igreja recém-nascida. Isso não vira um método. Se cresce é de Deus, não é a mesma coisa. A gente está falando de uma coisa, num aspecto muito diferente. Mas é um lembrete de que Deus governa a história, inclusive através de gente que nem sabe que está sendo usado por Ele. Esse é o ponto. E esse é um ponto de extrema coerência para a gente. No versículo 40 a gente vê o preço. Chamados os apóstolos, mandaram-nos açoitar e disseram que nunca mais falasse o nome de Jesus. Esse foi o preço pago por eles. Não é força de expressão, é chicote de verdade, gente. Tá? Provavelmente, né, o pessoal, os comentaristas falam que possivelmente são aqueles 40 açoites menos um da tradição judaica, né? Que Paulo, décadas depois, vai contar ter recebido 5 vezes. Imagina quantas vezes o Valdemiro não ia falar. Ninguém pegou a... Não, ele ia inventar, né? Mais do que 5. Mas se Paulo foi 5, eu falo assim, cara, eu fui 40. Foi piada nada a ver, gente. É só a força da expressão. Tem pessoas que aumentam, né? Mas... Foi mal. Vamos voltar. Deixa eu beber minha água para terminar. (41 e 42) é agora o ponto final. A alegria que não devia existir. Não devia existir, gente. Os apóstolos saíram do sinédrio e alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias não deixavam de ensinar. Todos os dias não obedeceram a ordem de que deveriam se calar. Então, gente, o Tim Keller fala assim, a coragem dos apóstolos não nasce deles, é reflexo. Eles só conseguem carregar a humilhação porque já sabem que o verdadeiro herói da história e sabem que não são eles. E esse é um ponto importante para a gente, nós chegarmos a esse ponto final. É de que Deus está escrevendo uma história. E nessa história nós somos
apenas coadjuvantes. Deus é o próprio protagonista. Ele começou a história, ele está escrevendo a história, e ele vai levar essa história até o fim. Seja o que for, gente, que nós possamos estar sentindo que seja, talvez coisas que parecem uma chicotada para a gente, ou chicotadas, ou coisas que são terríveis para conosco. Nenhuma delas devem ditar a regra do que nós vivemos, do que nós falamos acerca de Deus. O cristão, ele é o único povo capaz de, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à luta, conseguir vir nesse domingo e poder falar que tudo é para a sua glória. É loucura, gente. Alguém disse no passado que as canções mais doces e mais lindas não vieram de tempos de alegria e tranquilidade. Vieram em dias de tremenda dor. Por quê? Porque quando as circunstâncias nos falam que nós não devemos adorar a Deus, nós não devemos confiar em Deus, é quando nós encontramos a maior satisfação de que Deus se manifesta de forma incrível, porque Ele é em favor do necessitado e do aflito. Ele se compadece da nossa dor como nenhum outro se compadece. Ele consegue vir até nós de uma forma tão incrível que nós nos sentimos carregados por tamanha graça e bondade, mesmo quando nós queremos desistir e talvez até morrer. Quantos de nós já passamos por isso? Então, gente, eu quero terminar nesse tom. Seja como for que nós nos sentimos pressionados no paredão, seja como for que nós nos sentimos cancelados, expulsos, riscados, condenados, ofendidos, que a gente possa ter a consciência de que Jesus passou por tudo isso, mas Deus o exaltou, elevando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento dos perdãos. O veredito dos homens foi morte, mas o veredito de Deus, 3 dias depois, foi vida, exaltação, autoridade sobre tudo. Deus reverteu as piores coisas da história. E por causa dessa reversão, que os apóstolos não tinham mais medo de nenhuma outra coisa. Aqui está a boas novas, que você vai ouvir essa semana. Essa mesma reversão está disponível para você. Agora, sentado aí onde você está, talvez você tenha vivido coisas na sua vida, pela família, pela escola, pela igreja errada no passado, pelas redes sociais, ou por sua própria consciência que não te deixa em paz. Talvez você nunca tenha entregado sua vida a Jesus, de verdade. Só ouviu falar dele, só foi numa igreja de vez em quando, mas nunca disse assim, eu estou nesse lugar de que eu estou cansado dessas coisas. E eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Rei que me faça continuar. A Bíblia é bem clara sobre o nosso problema. Todos nós já vivemos tentando conseguir a aprovação de alguém, gente. Dos outros, de nós mesmos e até mesmo de Deus, pelo nosso próprio esforço. E todos nós falhamos nisso. Porque o pecado não é só o que fazemos de errado, mas é a tentativa de sermos os próprios juízes da nossa vida. Mas a boa notícia é que Jesus morreu carregando exatamente essa sentença. A que deveria ser minha, a que deveria ser sua. E ressuscitou para provar o pagamento foi aceito. Ele não te pede performance. Ele lhe oferece um veredito novo, aprovado não por mérito, mas porque ele pagou por tudo, para que a gente não precisasse pagar. Se você está aqui hoje, e talvez isso nunca chegou a esse ponto,
Não tem uma fórmula bonita ou precisa nem de sentir alguma coisa especial. O que precisa é de honestidade para responder diante disso. Se for isso que está no seu coração agora, gente, vamos parar por um instante, vamos baixar as nossas cabeças. Vamos por um instante, vamos orar, vamos pensar acerca disso.